Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma análise aqui no nosso canal. Hoje o nosso foco é o futuro político de Santa Catarina. Sabe, as eleições de 2026 elas parecem distantes, mas o cenário já começa a se desenhar. E é um cenário bem complexo, né? Exato. E para a gente conversar sobre isso, nossa base vai ser um artigo muito instigante do jornal Alfredo Wagner Online. O título é Eleições já no radar. O cenário catarinense para 2026. E olha, antes da gente mergulhar fundo nisso, aquele lembrete rápido. Se você gosta de entender os bastidores da política com mais profundidade, não esquece de se inscrever aqui no canal, o Mergulho Profundo, Jornal Alfredo Wagner Online. Isso, assim você não perde nenhuma das nossas conversas. Ok, vamos lá. A premissa do artigo, o ponto de partida, é que a corrida pelo governo de Santa Catarina em 2026 não vai ser um replay de 2022. De jeito nenhum. Naquela eleição, o jogo era muito específico, né? Várias forças políticas se uniram com um objetivo: impedir a reeleição do Carlos Moisés. Era o alvo comum. Isso. Agora, para o atual governador, Jorginho Melo, o desafio é completamente diferente. A impressão que dá é que a batalha dele agora é muito mais interna. Exatamente. E aí que a análise começa a ficar realmente interessante. O ponto de partida são os números do próprio governador. As pesquisas, né? Sim, as pesquisas que o texto menciona mostram uma certa estagnação. Ele aparece com intenções de voto que ficam ali, oscilando entre 41% e 44%. O que é um patamar sólido para começar, não é? Sem dúvida, é um bom começo. Mas o que chama atenção é a dificuldade que ele parece ter em furar essa bolha, sabe? Em ampliar essa base. Parece que ele bateu num teto, pelo menos por agora. O que pode indicar que o eleitorado que ele já tem é fiel, mas tem uma fatia grande do Estado que ou não se convenceu ou está esperando outras opções aparecerem. Precisamente. E a natureza dessas outras opções é o que muda o jogo todo. Em 2022, a gente viu a disputa aqui em Santa Catarina ser muito, mas muito influenciada por figuras nacionais. Ah, sim. O embate Lula versus Bolsonaro desceu para o Estado e definiu os campos, praticamente. Exato. O artigo deixa bem claro que para 2026 a previsão é outra. O desafio para o Jorginho Melo será predominantemente local. Na prática, isso quer dizer que o famoso fogo amigo pode ser o mais perigoso. Exato. Não estamos falando de um grande nome de Brasília vindo para cá, mas talvez de prefeitos fortes, deputados com base sólida, ou até gente do mesmo campo ideológico dele. É por aí? É exatamente esse o ponto. A análise sugere que os principais adversários devem surgir de dentro da própria direita catarinense. A briga sai do palco nacional e vai para as articulações miúdas, regionais, sabe? As negociações de bastidores. Isso. O texto usa até uma expressão ótima. O governador vai precisar suar a camisa e não é para derrotar um grande inimigo, mas para manter a própria casa em ordem, para a base dele não se pulverizar. É uma situação quase paradoxal, né? A falta de um grande oponente de fora, que normalmente uniria todo mundo, Sim. acaba forçando ele a negociar muito mais aqui dentro para evitar que tudo se fragmente. A batalha vira pela hegemonia no próprio território. E isso exige outro tipo de habilidade política. Uma coisa é você surfar numa onda de polarização que vem de cima, Sim. outra, bem mais difícil, é gerenciar os egos, os projetos de poder de cada cidade. Com certeza. As demandas de dezenas de líderes regionais. A eleição vira um xadrez muito mais detalhado. Certo. Então, se o principal desafio do governador vem de dentro do campo dele, isso me leva a uma pergunta. Onde é que está a oposição mais tradicional? O que o artigo fala sobre o outro lado, especificamente o PT, que foi tão relevante em 2022? Pois é, esse é outro pilar importante da análise. O texto aponta uma fragilidade notável no campo da oposição. O PT, que conseguiu ir para o segundo turno, e foi o que o artigo chama de ameaça real em 22. Sim, foi uma disputa acirrada. Foi, mas hoje o partido parece ter dificuldades para se posicionar com a mesma força.
Aquele momento competitivo parece ter arrefecido. E o que explicaria essa, digamos, perda de fôlego? Seria algo daqui de Santa Catarina mesmo ou um reflexo do cenário nacional, com o governo federal tendo os próprios desafios? O artigo não entra tanto nas causas, mas foca na consequência, que é: a oposição hoje não parece ter um nome ou um projeto com tração para capitalizar aquela estagnação do governador que a gente falou no começo. Entendi. E aqui entra um dos pontos mais curiosos da análise toda: Que é? o aparente desinteresse de outras grandes figuras políticas do Estado. Ah, sim. Lembro dessa parte. O texto é categórico nisso. Diz que não há nenhum sinal de que deputados federais ou senadores daqui, que teriam, capital político para uma disputa dessas, Claro. estejam dispostos a descer de Brasília para concorrer ao governo. Então, forma-se o que a gente pode chamar de um vácuo de concorrentes de peso. Isso é fascinante. O que será que isso diz sobre a política hoje? Um cargo em Brasília virou mais estratégico ou mais seguro do que governar um estado como Santa Catarina? Pode ser uma combinação de coisas, né? Uma campanha para governador é um desgaste enorme, é caríssima. Muito. Talvez para quem já tem um mandato consolidado no Congresso, o cálculo de risco-benefício simplesmente não fecha, sabe? Largar uma posição de influência lá para uma aventura incerta aqui. Não parece um bom negócio. Exato. Mas o efeito prático disso é o que importa para nossa análise. Reforça a ideia de que a eleição vai ser decidida aqui, no âmbito local. E a falta de um adversário forte unificado pode, como a gente já falou, forçar o governador a negociar ainda mais. É aquela máxima, né? A política abomina o vácuo. Se os nomes óbvios não aparecem, esse espaço vai ser ocupado por outras forças, talvez menos previsíveis. Perfeito. E essa dinâmica mais caseira, mais focada no Estado, tem uma conexão direta com a temperatura do debate nacional, que é o terceiro ponto que o artigo explora. Sim, a comparação com o que ele chama de clímax eleitoral de 2022 é muito boa. Naquele ano, a eleição presidencial funcionou como um catalisador, né? Eletrizou o ambiente e empurrou todo mundo para os polos. E a análise sugere que aquele ambiente foi especialmente intenso e frutífero para a direita aqui em Santa Catarina. Um estado com perfil mais conservador. Exatamente. A polarização nacional foi um instrumento de mobilização muito poderoso. A pergunta que o texto faz é: dá para replicar isso em 2026? E a conclusão é que é muito pouco provável. Então, a tendência é uma disputa mais normalizada, digamos assim. Menos nós contra eles em escala nacional e mais focada em gestão, alianças locais, projetos para o Estado. Essa é a previsão. A eleição tende a ser menos contaminada pela briga de Brasília. O artigo até levanta uma possibilidade remota. Uma exceção. Que seria obstáculo de radicalização política. Mas o próprio texto já descarta isso como quase impossível. E por que seria quase impossível? Qual o ingrediente que estaria faltando para recriar essa atmosfera? Aqui a análise toca num ponto central, que vai além de Santa Catarina. É uma questão de liderança. A fonte argumenta que a direita brasileira investiu tanto, mas tanto capital político na figura do Jair Bolsonaro, que se esqueceu de uma tarefa básica. Exatamente. Se esqueceu de construir e preparar novas lideranças, sucessores. Ou seja, criou-se uma dependência tão grande de uma única pessoa que, sem ela no centro do palco, ou com ela inelegível, todo o sistema que vivia daquela polarização perde força, fica difícil mobilizar da mesma forma. Perfeito. Falta um sucessor com a mesma capacidade de aglutinar e inflamar o debate. Sem esse sol em torno do qual tudo girava, o sistema se desorganiza. Cada líder local começa a traçar a própria órbita, o próprio projeto. O que nos leva de volta ao ponto inicial. A fragmentação interna na direita. A falta de um Bolsonaro 2.0 para unificar o discurso abre espaço para múltiplos projetos regionais florescerem. O que, por um lado, pode ser visto como um enfraquecimento do movimento, mas, por outro, talvez um sinal de amadurecimento, forçando o debate para questões mais pragmáticas. Pode ser, mas no curto prazo, para a eleição de 2026, o efeito mais provável é o que a análise aponta. Uma disputa mais complexa, menos previsível e, decididamente, mais local. Ok, vamos tentar amarrar tudo isso.
A imagem que se forma do cenário para 2026, com base no artigo, é bem multifacetada. Não é uma história simples de situação contra oposição. De forma alguma. Se a gente fosse resumir o quadro, teríamos alguns elementos-chave. Primeiro, um governador que, embora parta de uma posição forte, tem o desafio de crescer e, principalmente, de gerenciar aliados que podem virar adversários. A batalha interna. Segundo, um campo de oposição que hoje parece desmobilizado, sem um nome forte para unificar o sentimento antigoverno. E some-se a isso a falta de interesse das figuras de Brasília, o que cria aquele vácuo de alternativas. Em terceiro lugar, o pano de fundo. O ambiente nacional mudou. Aquela polarização extrema que ajudou tanto a direita em Santa Catarina perdeu intensidade. Isso força os candidatos a buscarem outras narrativas que não só o alinhamento ideológico com Brasília. E por último, e talvez o ponto mais estrutural, essa questão da renovação. A direita enfrenta um dilema. A fórmula da vitória do passado dependia de uma figura central que não pode mais ser o protagonista. E não há um substituto claro na fila. Colocando tudo isso junto, a conclusão da análise é clara. A eleição de 2026 em Santa Catarina vai ser muito menos sobre as grandes narrativas nacionais E muito mais sobre a pura e simples capacidade de articulação política dentro do Estado. Exato. Vai ser um teste de habilidade para negociar, para compor alianças e, principalmente, para entender as nuances de cada região catarinense. Em outras palavras, saem de cena os generais da guerra ideológica e entram os operadores do xadrez político local. É um jogo diferente. Um jogo de paciência, de construir pontes e, muitas vezes, de engolir sapos. É a política na sua forma mais tradicional, por assim dizer. E assim, o palco para 2026 em Santa Catarina vai sendo montado. Um cenário que promete ser, talvez, menos barulhento na retórica nacional, mas muito mais tenso nos bastidores do poder local. A capacidade de negociação parece ser a moeda mais valiosa. Com certeza. E se você quer continuar acompanhando todas essas movimentações, a nossa recomendação é seguir o jornal Alfredo Wagner Online. E claro, para mais conversas como esta, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, O Mergulho Profundo. A sua inscrição ajuda muito o nosso trabalho. E para a gente fechar, fica uma reflexão que o artigo inspira, mas não responde diretamente. Ele aponta essa falta de novas lideranças à direita, esse vácuo deixado pela centralidade do Bolsonaro. A pergunta que fica no ar é: quem ou o que vai ocupar esse espaço? Se o modelo antigo de polarização está perdendo força, qual vai ser o novo discurso vencedor? Será que a gente vai ver a ascensão de uma figura mais moderada, mais pragmática, focada em gestão? Ou surgirão candidatos tentando replicar a fórmula antiga, com um novo rosto, mas o mesmo tom? Observar como esse vácuo será preenchido talvez seja a chave para entender não só a eleição de 2026, mas o futuro da política em Santa Catarina. É algo para mantermos no radar.